Shalom a todos. Eu sou o Rabino Dr. Itzhak Shapira e estou animado para dar as boas-vindas a todos a um programa totalmente novo em todos os nossos canais. Parte do que chamamos de Operação 70. Isso significa que vamos trazer para vocês, semanalmente, uma programação sobre o fundamento da nossa fé de uma maneira nova, de uma forma que todos possam entender em cada tribo, língua e nação. A palavra fundamento em hebraico é a palavra mekorot. Então, seja qual for o canal que você esteja nos assistindo hoje, damos as boas-vindas a você enquanto abrimos as portas da Torá para o mundo inteiro. Esta semana, na Parashá, eu gostaria de falar sobre um makor muito especial, uma raiz muito especial da nossa fé. Isso nos leva a entender como olhamos para os tempos finais daqui para frente. Veja, o rei Salomão disse que as coisas que aconteceram no passado ocorrerão novamente no futuro. Quando falamos sobre profecia, devemos olhar para a profecia especificamente de forma cíclica, ou seja, devemos ver Moisés e os profetas como uma base para o que está por vir no nosso futuro. Estamos começando um novo livro e o makor hoje, ou seja, o princípio fundamental que realmente queremos discutir hoje, tem a ver com o próprio Messias. Agora, Moisés é um protótipo do Messias de Israel. E de acordo com o livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 15, as coisas que ocorreram durante a história do Êxodo ocorrerão novamente uma segunda vez durante os tempos da vinda do Messias. Portanto, precisamos realmente prestar atenção ao livro do Êxodo. Em segundo lugar, o livro do Êxodo é relevante para muitos que estão nos assistindo agora. Veja, a maioria dos nossos espectadores são gentios. Eles não são judeus. Muitos perderam completamente a raiz da fé, o entendimento da judaicidade da crença em Yeshua, o Messias. E a pergunta que deve ser feita é: como encontramos isso? Como obtemos isso exatamente? Como garantimos que retornamos ao entendimento fundamental e apostólico da nossa fé no Messias, nos profetas, e de que forma a Torá se conecta e se encaixa plenamente dentro desse contexto? Todas essas coisas serão discutidas aqui na nossa série semanal, Mekorot, de maneira clara e compreensível. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o makor definitivo, o nosso fundamento que se encontra no Messias. Na porção da Torá desta semana, encontramos um dos versículos mais intrigantes que nos ajudará a compreender melhor a natureza do Messias. Lembre-se, para entendermos a profecia, temos que caminhar para trás em vez de caminhar para frente. Preste atenção à passagem que lemos no início do livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 10. E como de costume, farei a paráfrase do texto diretamente do hebraico, destacando, sempre que apropriado, uma palavra ou expressão importante na língua hebraica. Aqui está escrito que a criança havia crescido, foi levada para a casa do faraó e, posteriormente, veio a se tornar como um filho para aquela família. E seu nome foi chamado de Moisés, do hebraico Moshe, porque disseram: das águas eu o tirei. Veja bem, a palavra Moshe significa tirá-lo das águas. Em hebraico, está relacionada à palavra limshot, que significa puxar algo para fora da água.
Vamos falar sobre isso em um momento, mas quero que vocês prestem atenção a isso. Veja, o hebraico é uma língua numérica, uma língua matemática. E as palavras Moshe está vivo, em hebraico, Moshe Rai, são equivalentes ao valor das palavras o Messias, Ha-Mashiach, o Messias. Agora, por que isso? Porque Moisés representa realmente, de alguma maneira, um protótipo do Messias. Agora, reparem em algo bem interessante e curioso sobre a vida de Moisés. Diz aqui no hebraico que o pequeno menino cresceu e foi levado para dentro da casa do Egito. A mesma casa que atormentou os escravos hebreus, e ele se tornou um filho para o Egito. Observe essas duas palavras para descrever Moisés na passagem aqui. Ele é chamado na passagem de menino no início, mas depois é chamado de filho. Essas são duas palavras hebraicas importantes. A palavra menino é a palavra Yeled. Ela fala sobre alguém que ainda está crescendo, quase como uma criança. Ele ainda não está em sua plenitude completa. Mas então, nessa mesma passagem, ele é referido como filho, que é a palavra ben em hebraico. Mas por que, no mesmo texto, ele é chamado tanto de menino, simbolizando alguém que ainda tem muito a crescer, quanto de filho, sugerindo que já está trilhando um caminho em direção à plenitude? Perceba que todo o profundo mistério das boas novas repousa sobre o significado oculto dessas duas palavras aparentemente simples, revelado na distinção entre o ato de ser chamado de menino e o de ser reconhecido como filho. Um é realmente baixo, enquanto o outro é altamente exaltado. Veja bem, ele era de fato um filho. Ele estava em sua plenitude, mas sua filiação estava em plenitude para o Egito, não para o seu próprio povo. Ele ainda era uma criança porque ainda não tinha cumprido seu papel e seu destino. Mas apenas mais tarde, já em sua vida adulta, quando completou 81 anos, ele verdadeiramente veio a se tornar um filho. Isso é algo profundo que precisamos compreender, pois Moisés representa um protótipo claro do Messias. E assim como Moisés, ele também tem de passar por duas etapas. Uma etapa em que ele é estrangeiro para o seu próprio povo, mas que é um filho para o mundo. O Egito representa o mundo inteiro e as nações. E no nosso comentário chamado Êxodo Rabá, encontramos o segredo completo de todo o Evangelho. Amigos, é exatamente por isso que devemos nos dedicar a aprender a Torá juntos. É também por essa razão tão importante que, de fato, nosso canal foi criado especialmente para vocês. Veja bem, aqui diz: a filha do faraó o beijou com ternura. Ela o abraçou, o amou profundamente, o respeitou como alguém especial e jamais permitiria que ele saísse dos muros do palácio, protegendo-o a todo custo. Ele foi protegido com tanto cuidado e atenção que nunca, em momento algum, foi permitido sair de casa. Ele era incrivelmente lindo e todos que o viam não podiam deixar de querer adorá-lo intensamente quando ele era apenas um garotinho. E foi o próprio Faraó, o grande governante do Egito. Isso é importante, preste muita atenção. Foi o próprio Faraó, o líder supremo, que o abraçou com carinho e afeição, que o amou profundamente e permitiu generosamente que ele tirasse a coroa de sua própria cabeça real e a colocasse respeitosamente como a coroa na cabeça de Moisés. Ele tirou da cabeça do faraó e pôs na cabeça do pequeno Moisés. Incrível. Perceba, isso aconteceu para cumprir a profecia que se encontra em Ezequiel, capítulo 28,
que diz que eu te consumirei, prometeu o Senhor, nos últimos dias, com fogo que arde dentro de ti. Portanto, a filha do faraó fez parte do cumprimento da profecia de maneira significativa. Os rabinos concluíram com estas palavras, e, portanto, o rei Messias terá que realizar exatamente a mesma coisa no futuro, tal como predito. Ele será criado em um lugar chamado Edom, onde será intensamente amado e reverenciado por todos. E, ao mesmo tempo, ele permanecerá habitando no Egito de forma contínua, até o momento em que destruir completamente o Egito nos últimos dias. Veja bem, Yeshua hoje é reverenciado de maneira significativa no sistema do Egito. Ele é amplamente reverenciado e profundamente amado no vasto e complexo sistema de Roma. Mas é exatamente esse mesmo sistema que, no final, acabará sendo sua ruína inevitavelmente e o destruirá completamente nos últimos dias. Este é o sistema que não apenas o destruirá, mas que, no final, será completamente destruído por ele. É o mesmo sistema que o separou de Israel durante 2000 anos nos últimos dias, assim como aconteceu quando Moisés retornou ao Egito para destruir aqueles que o amavam e o acolhiam. E lembre-se de que ele, de fato, era profundamente amado e reverenciado no Egito. A mesma coisa acontecerá com Yeshua. Será que Yeshua odeia os cristãos? É claro que não. Será que ele odeia o sistema que o manteve afastado de Jacó por 2000 anos? Sim. Nos últimos dias, sem dúvida, Yeshua virá e ele realmente, sem hesitação, destruirá o sistema opressor que o manteve cativo. O sistema que o reverenciou e o amou. Hoje, nosso chamado é aprender com o passado e aplicar esse aprendizado. Saia do sistema, desconecte-se dele e una-se de forma plena à casa de Israel. Qual é o Makor hoje? Quem é a raiz? A raiz é encontrada nas palavras de Shaul, que diz: de fato, é o ramo natural que sustenta você. Você não sustenta de forma alguma o ramo natural. O chamado dos últimos dias para todos nós é definitivamente sair do Egito, deixar o Egito para trás, unir-se à casa de Israel e ascender espiritualmente enquanto ainda há tempo. O Messias está vindo como um grande destruidor e juiz nos últimos dias. Deus abençoe a todos. E como sempre, junte-se a nós aqui para o Mekorot. Toda semana estaremos aqui. Shalom.